Olá, boa noite. Boa noite. Papa destaca o Espírito Santo no batismo de Jesus durante catequese no Vaticano. Santo Padre recorda São Pio X e volta a pedir orações pela paz nos países em guerra. Comunicadores do Evangelho. Padres e irmãos paulinos celebram 110 anos de fundação, com presença em mais de 30 países. Cardeal Orani Tempesta visita Canção Nova e participa de formação para padres e comunicadores religiosos. STF decide se contrato de trabalho intermitente é constitucional. Eleições municipais. Dezenas de deputados e senadores concorrem sem precisar deixar função que exercem em Brasília. A congregação que desde o início do ano desempenha atividades religiosas na Canção Nova. O Canção Nova Notícias começou. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Na catequese desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI, no Vaticano, o Papa Francisco colocou seu olhar sobre o Espírito Santo no batismo de Jesus. O Santo Padre também recordou o dia de São Pio X e mais uma vez pediu orações para que haja paz nos países em guerra. E per favore non dimentichiamo. Na audiência geral, o clamor incansável do Papa Francisco em meio às palmas dos fiéis. E, por favor, não esqueçamos a martirizada Ucrânia, que sofre tanto, Mianmar, Sudão do Sul, Kivu do Norte e tantos países que estão em guerra. Rezemos pela paz. Preghiamo per la pace. Hoje, em várias partes do mundo, celebra-se São Pio X, propagador da catequese, Dia do Catequista. Já no Brasil, será comemorado no próximo domingo. O Santo Padre pediu oração a estes que levam os ensinamentos do Evangelho. Pensiamo ai nostri catechisti, alle nostre catechiste. Pensemos nos nossos catequistas que levam em frente tanto trabalho e em algumas partes do mundo são os primeiros a transmitirem a fé. Rezemos por eles, que o Senhor os dê coragem e possam seguir evangelizando. Dando continuidade ao ciclo de catequeses, o tema refletido foi o Espírito Santo no batismo de Jesus. Francisco reforçou que no Jordão, Deus Pai ungiu com o Espírito Santo, isto é, consagrou Jesus como rei, profeta e sacerdote. O termo hebraico Messias e o grego Cristo significam ungido. O nosso próprio nome de cristãos, lembrou Francisco, é explicado como ungidos à imitação de Cristo. O pontífice falou do sacramento da confirmação, pelo qual recebemos o óleo perfumado do crisma para espalhar pelo mundo o bom odor de Jesus. E alertou que, por vezes, os cristãos não espalham o perfume de Cristo, mas sim o mau cheiro do seu próprio pecado. Eu achei fantástica a associação que ele fez e marca muito quando a gente para pensar que o Santo Padre está falando para você, dizendo que você é o perfume de Cristo. Além da mensagem, o Papa saudou aos peregrinos brasileiros, de modo especial, os da paróquia Santa Rita de Cássia, de Itumbiara, Goiás. I pellegrini della parrocchia Santa Rita di Cassia di Itumbiara. E é muito emocionante. Receber a bênção do Papa foi o ponto ápice dessa audiência, né? Não tem como se emocionar. E a acolhida do Papa, principalmente da nossa paróquia, foi algo assim também bastante emocionante, que nos trouxe um afeto, uma afinidade, como se fôssemos da casa. Pater, Filhos, Espíritus Santos. Amém. Manaus está recebendo o 5º encontro da Igreja na Amazônia Legal. O evento acontece até amanhã e reúne na maromba da capital amazonense bispos e outros representantes das 58 igrejas locais que fazem parte da região. Com o tema A Igreja que se fez carne, alarga tua tenda na Amazônia, memória e esperança, o encontro é organizado pela Comissão Episcopal Especial para a Amazônia e a Rede Eclesial Pan-Amazônica. Este 5º encontro especificamente se debruça sobre o documento de Santarém aprovado em 2022, quando celebrávamos os 50 anos do primeiro encontro de 1972.
Aqui queremos tomar algumas iniciativas mais concretas de encaminhamento dos evangelizadores no que diz respeito à ministerialidade, à participação das mulheres, à formação ao ministério ordenado e tantos outros desafios que vem se apresentando à Igreja da Amazônia. O evento reforça a caminhada missionária sinodal da Igreja com a Amazônia, importante para a criação da comunhão e espírito missionário, fortalecendo o apelo do Papa Francisco. O encontro reflete sobre os retrocessos que acontecem diariamente na Amazônia, mostrando a preocupação do episcopado brasileiro com os povos originários e a importância da campanha da Fraternidade 2025, que irá abordar a ecologia integral, oportunidade para sensibilizar e mobilizar o país. Estamos muito preocupados com a situação em que hoje a Amazônia se encontra, Desmatamento, a seca, as queimadas, os grandes projetos, dizer que é dever de todos nós cuidar de nossa casa comum. Na reunião encontraram-se representantes da Igreja, como o presidente da Conferência Eclesial da Amazônia e arcebispo emérito de Huancayo, no Peru, cardeal Pedro Barreto, leigos religiosos e membros da igreja local que lutam pela Amazônia. Esse encontro tem algumas características muito bonitas. Primeiro, a gratidão pelos passos que já foram dados. Segundo, esperança pelos passos que serão dados. E é assim que as conclusões desse encontro vão descer às igrejas locais da Amazônia, na alegria de juntos trilharmos um caminho comum. Nesta semana, a família Paulina está em festa. Há 110 anos, Padre Tiago Alberione, hoje beato, iniciou na Itália a missão dos padres e irmãos paulinos, que hoje exercem atividades em mais de 30 países. No Brasil, eles chegaram no início da década de 1930 para propagar o carisma inspirado no apóstolo Paulo. Alexandre é religioso paulino. Sua vocação surgiu no grupo de jovens da comunidade. Buscou orientação do pároco e começou a participar dos encontros vocacionais. Então, como os paulinos eles foram apresentados a mim como religiosos, como padres que lidavam com comunicação, então eu busquei associar esse discernimento vocacional com um talento que eu julgava ter na época. Os primeiros paulinos chegaram ao Brasil em agosto de 1931. 2 sacerdotes enviados pelo fundador, o bem-aventurado Tiago Alberione, para propagar a missão. Adquiriram inicialmente uma máquina tipográfica para imprimir um jornal que era destinado à comunidade italiana naquele tempo, que se chamava La Squilla. Então eles começaram imprimindo aquilo. Já também naquele mesmo ano conseguiram imprimir um exemplar do Evangelho para distribuir, para difundir. Fazer com que o Evangelho chegasse ao maior número de pessoas por meio da comunicação social era o desejo do beato Tiago Alberione. Há 110 anos, começou com uma pequena gráfica, que com o tempo tornou-se a Paulus Editora e marcou o início da missão dos padres e irmãos paulinos. Ele viu o poder, digamos que um jornal tem, que um livro, esse tipo de material impresso naquela ocasião tinha para formar as consciências. Se os inimigos da igreja estavam utilizando esses meios para combater a igreja e para espalhar os vícios e os erros, ele queria usar esses mesmos meios, que em si são neutros, para evangelizar. A família paulina cresceu, dividida em 5 congregações, 4 institutos e uma associação. Os paulinos continuam em missão com acompanhamento vocacional, trabalhos sociais, formação de novos comunicadores e milhares de publicações por meio da editora. Editar significa dar à luz. Então, pelo carisma que nós herdamos do bem-aventurado Padre Tiago Alberione, o que é dar à luz? É gerar Jesus para o mundo. Então, a editora Paulus, na sua estrutura, em toda a sua complexidade, nas suas linhas editoriais, acima de tudo, ela quer oferecer Jesus para o mundo. Após 26 anos de vida religiosa consagrada, Alexandre é professor, pesquisador e deixa um conselho para quem está na fase de discernimento vocacional. Arrisque-se. Não tem como saber se de fato você é um vocacionado se você não se arriscar e num dado momento não deixar, por exemplo, o conforto da sua casa, da sua comunidade,
para fazer uma determinada experiência num determinado seminário, numa determinada casa religiosa. Aqui em São Paulo, estudantes de escolas e faculdades técnicas estaduais apresentam ideias e soluções para melhorar o dia a dia da população. A criatividade dos alunos pode ser vista numa feira tecnológica que vai até amanhã na capital paulista. Em sua 15ª edição, a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, na zona sul da capital paulista, recebe em média um público de 20 mil pessoas. O ambiente foi pensado em formato de uma feira de negócios e termina amanhã. Desde a arquitetura, o formato dos estandes, os nossos apoiadores e patrocinadores, enfim, todos eles foram convidados e construídos a partir deste objetivo. Neste ano, a FETEPES apresenta 132 projetos. Destes, 112 foram desenvolvidos por estudantes da própria instituição e os outros 20 criados por unidades nacionais e internacionais. A partir de pequenos grupos, os trabalhos foram focados no desenvolvimento sustentável. Um dos projetos em destaque foi a criação de um aplicativo chamado Autismo em Foco, pensado para ajudar os pais de autistas a se informarem melhor sobre o transtorno. Ao usuário logar, fazer o cadastro e logar dentro do nosso aplicativo, ele vai ter acesso à tela Home. Nessa tela ele vai ter diversos atalhos para a maior parte das funcionalidades do nosso aplicativo. Logo em seguida ele vai ter a página de direitos, que lá vai ter os direitos a qual o autista possui, onde o pai vai poder ler, entender e conseguir ir atrás desses direitos para poder auxiliar os seus filhos. Uma outra ideia foi na área da beleza. 3 alunas pensaram na inclusão de mulheres negras no universo da maquiagem. O projeto foi desenvolvido para diminuir a falta de acesso e melhorar a qualidade dos produtos destinados para peles negras. Então, o nosso aplicativo, ele basicamente, se você tira uma foto, seleciona o seu tom de pele e ele fragmenta a sua cor nas cores primárias e no branco e no preto e te mostra a porcentagem e a quantidade em gotas de cada cor que você precisa para criar o seu tom. Então a gente tem como perspectiva, no futuro, criar as nossas bases. Amanhã voltaremos com mais notícias aqui de São Paulo. As campanhas municipais começaram na última sexta-feira. Este ano, dezenas de deputados e senadores concorrem a um cargo nos municípios e não vão precisar deixar de exercer ou do exercício parlamentar durante a campanha eleitoral. Até outubro, os parlamentares que concorrem nestas eleições se dividirão entre os trabalhos no Congresso Nacional e as campanhas eleitorais. Ou seja, senadores e deputados federais não precisam deixar a função que exercem para concorrer a um novo cargo. Ele permanece deputado federal até inclusive depois das eleições. Somente depois, em um caso de vitória, aí ele pede licença da casa e aí a partir daí o suplente dele assume a vaga dele. Então, é uma situação até confortável para o deputado federal ele concorrer a um cargo, porque ele tem a garantia de que, nada dando certo, ele retorna ao Congresso Nacional, retorna à Câmara dos Deputados e continua a vigência do mandato dele. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 83 deputados federais disputam as eleições municipais. 74 concorrem à vaga de prefeito, 2 para vice-prefeito e 7 para vereador. 4 senadores também estão fazendo campanhas eleitorais em seus estados. Para o cientista político Alexandre Bandeira, muitos parlamentares se candidatam a cargos municipais porque não conseguem desenvolver um trabalho satisfatório em Brasília. A grande maioria está saindo para o cargo de deputado federal para ser gestor de um município, ou seja, concorrendo ao cargo de prefeito. Mas existem, lógico, aqueles cargos, aquelas pessoas que estão na vigência de deputado federal e pode até estranhar, de repente, ir para uma casa de vereador, parece que a pessoa realmente está descendo, reiniciando a carreira, mas é porque Brasília, do ponto de vista político, ela é selvagem, ela não permite que todos os 513 deputados tenham uma vitrine. Então, para parte desses deputados que já vislumbram, que já na metade do mandato, faltando apenas 2 anos, que não conseguiram uma projeção e se afastaram das bases, voltar de repente à Câmara de Vereadores pode ser um processo de reaproximar e fazer uma reconexão com esses eleitorados num prazo um pouco maior de 4 anos.
O primeiro turno das eleições acontece em 6 de outubro. As campanhas eleitorais começaram oficialmente em 16 de agosto. Ao todo, 16 partidos lançaram parlamentares federais como candidatos. O PL e o PT se destacam com mais candidatos na disputa. É importante que os partidos, na minha avaliação, apoiem bons candidatos, escolham bons candidatos, para esses bons candidatos fazerem uma boa gestão, que o partido vai ganhar futuramente, daqui a 2 anos, na disputa eleitoral para a Câmara. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente inserido na CLT pela reforma trabalhista de 2017. Nesse tipo de contrato, o trabalhador é chamado para prestar serviços quando convocado pelo empregador com antecedência. Ou seja, não tem uma jornada fixa de trabalho. A repórter Camila Castro está ao vivo em frente à Suprema Corte e traz os detalhes. Boa noite, Camila. Olá, Mauricéia, boa noite a todos. O julgamento foi suspenso em 2020. Na época, 3 ministros votaram. Foram 2 votos a 1 pela validade das regras do trabalho intermitente. Hoje, o assunto está entre as 3 pautas que devem ser votadas. O relator do caso é o ministro Edson Fachin, favorável à inconstitucionalidade e dessa modalidade. Segundo ele, o trabalho intermitente coloca os trabalhadores em situação vulnerável. Essas ações foram protocoladas na Suprema Corte pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria e também federações de trabalhadores ligados a postos de combustíveis e empresas de telecomunicação. Como definido na reforma trabalhista, o trabalhador intermitente recebe por hora ou então dias trabalhados, e permite aí a alternância nos períodos de trabalho. As entidades argumentam que esse tipo de trabalho, regime flexível de trabalho, viola aí os princípios constitucionais, entre eles o da dignidade humana e também o valor social do trabalho. Ao longo da semana, os ministros devem votar outras pautas trabalhistas. Uma delas é uma que questiona a omissão do Congresso para regulamentar uma norma de automação do trabalho. O STF deve estabelecer um prazo para que os parlamentares aprovem uma legislação sobre o assunto. Outro item da pauta está relacionado ao que rege a atuação dos servidores públicos. A ação do ano de 2000 questiona uma legislação de 1998 que permite a flexibilização dos vínculos de trabalho dos servidores federais com os órgãos públicos. Eu volto com vocês. Boa noite. Obrigada, Camila. Boa noite. O Senado aprovou a transição para o fim da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. A medida acordada com o governo segue para a Câmara e prevê reoneração gradual com compensações fiscais a partir de 2025. O projeto mantém a desoneração integral em 2024. A partir do ano que vem, haverá reoneração gradual, 5% em 2025, 10% em 2026 e 20% em 2027, quando a transição termina. Nós tivemos responsabilidade fiscal e temos responsabilidade fiscal. Evidentemente, ao final desse ciclo em que as propostas do Senado Federal eventualmente se dê conta de que elas não foram suficientes para fazer frente à desoneração da folha de pagamento, é evidente que nós vamos ter o compromisso, o líder Jacques Wagner, de discutir medidas alternativas, inclusive essa, posta em relação aos juros de capital próprio. Municípios com até 156 mil habitantes terão uma reoneração escalonada, começando com 8% este ano e atingindo 20% em 2027. O 13º salário continuará desonerado. Senadores da oposição não aprovam essas novas regras. Já a base do governo afirma que é um desafio para os setores que dependem da desoneração, argumentando que a reoneração gradual ajudará a equilibrar as contas públicas. Aumento de imposto. Vamos falar aqui no português claro, aumento de imposto. E que ultrapassa a barreira temporal, o lapso temporal da desoneração. É o governo da taxação. O projeto inclui medidas de compensação fiscal,
como atualização de bens, imóveis e combate a fraudes para equilibrar a renúncia gerada pela desoneração. A única coisa que eu estou dizendo é que ano que vem, nós que somos atentos à questão da lei de responsabilidade fiscal, nós podemos ter isso. Por quê? Porque os dispositivos elencados pelo Senado, bem recepcionados pelo governo, pela Fazenda e pela Receita, eles são finitos. A onda de calor e o ar seco ainda são sentidos, mas vem frente fria por aí e com ela temporais no sul do Brasil. O ar seco e quente continua no centro-sul do país e com ela a umidade pode atingir níveis críticos em alguns estados e também queimadas, como é o caso de Goiás com apenas 13% de umidade, Tocantins e Mato Grosso com apenas 20%, e Mato Grosso do Sul com 19%. Na região sudeste, mais um dia estável e sem chuva, com alerta para baixa umidade. No centro-oeste, baixa umidade também, há seco em praticamente todos os estados. Ao contrário do interior do país, na região sul, há possibilidade de temporais. No oeste e sul do território gaúcho, por causa de um ciclone extratropical. E vai chover sobre praticamente todo o estado, interior de Santa Catarina e interior paranaense. Nas demais regiões, tempo firme como se vê nessa área de cor clara do mapa. A chance de pancadas de chuva no Nordeste entre as capitais Salvador e Natal e litoral do Maranhão. No interior da região Nordeste, o ar continua quente e seco e as temperaturas elevadas. Por fim, no norte do país, o tempo seco e quente também prevalece no interior da região, mas pode ter chuva isolada no litoral do Amapá, Roraima, Amazonas e Acre. As capitais mais quentes serão Goiás com 36 graus, também Campo Grande com 36, Palmas e Rio Branco com 37 e Cuiabá continua aí na casa dos 40 graus. Os fundadores da Fazenda da Esperança se encontraram hoje com o Papa Francisco. A audiência privada aconteceu no Vaticano às 7h30 da manhã, horário de Brasília. Frei Hans Nelson Giovanelli, Iraci Leite e Lucilene Rosendo, fundadores da Fazenda da Esperança, apresentaram ao Papa Francisco a expansão das obras e o carisma da esperança. O Papa ficou muito impressionado do entusiasmo, da grandeza da obra, como tudo se espalha e como realmente Deus se manifesta. Este acreditar que Jesus está no próximo e levar essa esperança, isso tocou muito o Santo Padre. O Santo Padre aproveitou a oportunidade para dar um recado aos membros e assistidos pela Fazenda da Esperança. Digo-lhes somente uma coisa, que é a palavra de Deus. A esperança não decepciona. A esperança é uma âncora que está cravada lá no céu. E nós temos que estar agarrados a essa corda da esperança. Não percam a esperança. Rezem por mim e eu faço o mesmo por vocês. Com mais de 2.100 membros entre religiosos, consagrados ou leigos casados, a Família da Esperança está presente em 28 países, levando amor, força e alegria de Cristo a todos fragilizados. Esta semana, o Canção Nova Notícias exibiu matérias sobre a visita dos cofundadores da comunidade Canção Nova à África. Luzia Santiago e Wellington Jardim se encontraram com o bispo Isaac Gaglo, da Diocese de Anerro, no Togo. Foi a primeira vez que estiveram no país e visitaram a imagem da mulher amazona, símbolo de resiliência e resistência. O exército local foi por muito tempo formado por mulheres e hoje são homenageadas como uma figura forte e de extrema relevância na família, sociedade e na formação de caráter. Tudo isso está acontecendo graças a você, porque a obra Canção Nova é mantida por doações de sócios, amigos, benfeitores, de pessoas que acreditam na vida, de pessoas que semeiam a esperança, de gente que constrói pontes para anunciar o Evangelho e passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum e nos inspiram para um mundo melhor. Vejam só
Nós estamos com 65% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de agosto. Seja Canção Nova com a gente. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Sua contribuição evangeliza. Obrigado por sua fidelidade. Em 22 de agosto, celebra-se o dia de ser um anjo. A data convida a uma reflexão sobre a bondade e a compaixão que podemos praticar ao longo da vida. Em Guaratinguetá, interior paulista, uma casa se dedica a servir com alegria os mais necessitados de apoio e acolhimento. Atitude, comportamento ditado por uma disposição. Neste lugar, o apoio ao tratamento oncológico se consolida em ato de fazer o bem. A Santa Casa ela atende 22 municípios, se eu não me engano. Então essas pessoas ela vêm aqui fazer o tratamento e como eles vêm com o transporte da prefeitura, então tem cidades, tem pacientes que chegam aqui às vezes 3 horas, 4 horas da manhã e vão embora às 5 da tarde. Então a casa presta esse serviço de assistência social com o quê? Com esse apoio. Um cafezinho. A dona Otília, há 22 anos, foi inspirada a criar a Casa Ato. Ela também teve um câncer. Em Deus, depositou sua esperança. A Canção Nova foi como este anjo em sua vida. A Canção Nova foi, assim, essencial no meu tratamento. Muito, muito mesmo. Até hoje, Canção Nova, para mim, é o que mais me leva a Deus. De origem grega, a palavra anjo significa mensageiro. Somos convidados, a partir da generosidade de coração, a sermos portadores da boa notícia. Anjos na vida de alguém, não somente apenas por um dia, mas ao longo de todo o ano. Na verdade, a gente fala que a gente vai ajudar e quem é ajudado é a gente, sempre. Né? Porque fazer um trabalho voluntário, fazer o bem, amplia, resgata e conecta o bem-estar dentro de nós. Fabiana é testemunha disso. Além de Máximo no sobrenome, carrega nas mãos o zelo pelo próximo, pela massoterapia. Por mais que a pessoa se saiba ali que não tem nada, mas ali já alivia muitas dores, muito sofrimento, né? Que é o toque. E é um trabalho tão bonito que ele é feito com um pincel. Então é passado o pincel no corpo todo da pessoa. Então ela sente acolhida, sente amada. Seja num simples café ou na arrecadação financeira, a partir do bazar, o objetivo é único: fazer o bem, que também nos faz bem. O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, visitou a sede da comunidade Canção Nova nesta quarta-feira e ministrou um momento de formação para os padres da comunidade. Confira na reportagem de Alan Toledo e Tony Curseno. O cardeal celebrou a missa às 7 da manhã no Santuário do Pai das Misericórdias. Depois partilhou sobre a importância da comunicação nas igrejas. Eu creio que o grande segredo é a pessoa, o cristão. O cristão que encontra em Cristo a vida e que, como padre ou leigo, procura anunciar o Evangelho pelos meios de comunicação disponíveis e possíveis para ele. Eu creio que a grande estratégia é ser alguém coerente com o Evangelho, alguém que se converte cada dia e que com sinceridade fala e anuncia Jesus Cristo. O encontro mensal faz parte do aperfeiçoamento da vida sacerdotal dos padres. Dom Orani, que é especialista em comunicação e foi presidente da Comissão Episcopal para a Cultura, Educação e Comunicação da CNBB, abordou a importância da evangelização nas mídias digitais. Eu creio que os missionários digitais podem e devem ajudar muito na missão evangelizadora, porque chegam a locais que normalmente não chegamos nós, com presenças, ou com capelas, ou com comunidades, mas chega através dos meios digitais. Recordou que um dos temas debatidos durante a primeira etapa do Sínodo dos Bispos, em outubro do ano passado, foi justamente a influência causada pelos comunicadores digitais e a necessidade da Igreja em não ficar para trás, especialmente nas redes sociais. Aquilo que é próprio da Igreja nesse
continente, nesse ambiente no qual tem tanta gente, tantas opiniões diversas, né? Mas a igreja tem que estar aí, e o Dorani veio dar essa palavra para nós padres, também comunicadores da Canção Nova, para que exerçamos bem essa função e cumpramos com toda dignidade, com toda exatidão esse mandato também missionário que é inerente à nossa vocação e ao nosso batismo. A vida religiosa é mesmo um acontecimento na história de quem tomou uma decisão. Esta semana, o Canção Nova Notícias exibe a primeira de 3 reportagens especiais. Junto do matrimônio e do sacerdócio, este caminho vocacional é dedicado ao serviço e à vida de oração. Hoje nós vamos conhecer uma congregação que, desde o início, desempenha atividades aqui na Canção Nova. Desde março de 2024, a sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, conta com a presença e a atuação apostólica da comunidade Servas de Nossa Senhora da Alegria. Tempo de unidade espiritual em prol da evangelização, principalmente para a Madre Adriana, superiora, que está à frente desta missão. Eu nunca imaginava que um dia Deus ia me chamar para ficar nesse lugar, né? E dentro desse meu discernimento vocacional, me lembro que um dia, muito inquieta, eu ganhei uma fita cassete do Monsenhor. E era justamente o Monsenhor Jonas Abib falando da vocação, do dele, né? Da experiência dele com a cruz, né? Aquele crucifixo todo desmembrado, né? Todo quebrado. E Jesus falava para o Monsenhor, né? Monsenhor, venha ser as minhas mãos, venha ser os meus pés. E eu lembro que naquele sofá eu chorava, comecei a chorar. Porque ao ouvir o Monsenhor é como se Deus me falasse: irmã Adriana, venha ser as minhas mãos, venha ser os meus pés. Não tenha medo, né? Dentro da vida consagrada, há etapas de formação rumo aos votos perpétuos. Experiência de 3 meses, aspirantado e postulantado, que é a etapa de Flávia neste processo, marcado por muitas renúncias. E eu já tinha passado por um grande tempo de experiência na vida, né? Já tinha feito o superior, né? Já tinha feito uma graduação, eu me formei em biologia. Depois disso já tinha ido fazer uma pós-graduação, já tinha me formado e já estava iniciando o meu doutorado, né? Então já estava com mais de 30 anos e para mim foi uma coisa assim muito surpreendente, me senti chamada, né? Me senti já incomodada, começar a ter questionamentos nesse tempo. E era uma coisa que na época eu questionava muito a Deus, por que agora? Né? Porque assim, eu já planejei isso, eu já planejei meu futuro, o que é que eu quero fazer, aonde eu quero viver, como que eu quero viver, qual o trabalho que eu quero fazer. Eu me planejei toda. Então, vi esses questionamentos nesse tempo de planejamento, onde tudo para mim estava definido. Para mim foi uma quebra muito grande, né? Muito colapsante mesmo. E aí dentro dessa experiência que você de verdade, você consegue se arriscar, se lançar naquilo mesmo quando você não compreende. A Capela Sagrada Família, aqui na Chácara de Santa Cruz, conta com adoração ao Santíssimo 24 horas. Missão confiada, com alegria, para estas servas. E estar aqui hoje, poder reabilitar a adoração ao Santíssimo Sacramento, poder ajudar e colaborar com a liturgia do Santuário, Pai das Misericórdias, para mim é como se Deus estivesse completando todo o meu chamado. É uma alegria muito grande e uma gratidão. Então, estar aqui é ser grato a tudo aquilo que a Canção Nova também fez na minha vida, no meu chamado, na minha vocação, principalmente através do testemunho da vida do Monsenhor Jonas Abib. Ao longo de todo o mês de agosto, o povo de Deus é convidado a rezar pelas vocações. Durante este tempo, uma prece sincera às mais de 27 mil vocações religiosas e mais de 500 congregações presentes no Brasil, terra de Santa Cruz. Amanhã, na segunda reportagem da série, vamos conhecer a história de um sacerdote de Brasília que superou uma grave doença e vive com um tumor alojado no cérebro. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização direto do Santuário do Pai das Misericórdias. E às 10 tem direção espiritual com o Padre Fábio de Mello. Uma ótima noite a você e sua família. Boa noite, paz para você.